Oi pessoal, aqui é a Bárbara Gomiero, médica veterinária do blog Meu Cão Velhinho. Você conhece o seu cachorro como ninguém mais, você sabe como que ele se comporta, você sabe quando que ele está bem e você também sabe quando ele não está bem. Você sabe quando ele parece que tem alguma coisa errada, mesmo quando você não sabe nem descrever exatamente o que está errado com ele. É como se alguma coisa te dissesse que esse cachorro está com algum problema. Mas você sabe diferenciar, por exemplo, o que é uma verdadeira emergência de um pequeno mal-estar? Você sabe se já está na hora de você correr para o médico veterinário ou se você pode esperar pelo menos acabar o feriado? Pois hoje eu quero contar para vocês algumas situações que você não pode ignorar e você deve levar o seu cachorro ao veterinário imediatamente. A dificuldade para respirar é sempre uma emergência, não importa a causa. Um cachorro com dificuldade para respirar, ele vai fazer barulhos quando ele respira, parecendo roncos ou guinchos. Ele pode fazer força para respirar, então você vê a barriguinha dele subindo e descendo como se ele estivesse fazendo bastante esforço. Ele pode adotar uma posição chamada de ortopneica, que é quando ele abre as patinhas da frente e estica o pescoço para conseguir facilitar a passagem do ar. Ele pode ficar com a língua e as gengivas azuladas. E no caso, por exemplo, do cachorro que tem edema pulmonar, ele chega até mesmo a espumar pela boca ou pelo focinho. Independente então da causa, se você perceber qualquer um desses sinais no seu cachorro, você vê que ele está tendo dificuldade para respirar, vá logo ao veterinário. Essa é uma outra grande emergência na medicina veterinária, uma das maiores. A dilatação e torção gástrica ela acontece principalmente em cachorros grandes, que se alimentam uma vez ao dia ou que são muito afobados para comer e o estômago deles se dilata de uma forma que eles ficam parecendo um barril. É até relativamente fácil de você identificar esse problema porque o cachorro ele fica realmente muito inchado, o abdômen dele fica bem grande. O cachorro com dilatação e torção gástrica sente muita dor e ele pode entrar em colapso a qualquer momento. É claro que nem todo episódio de vômito, nem todo episódio de diarreia é necessariamente uma emergência. Às vezes o cachorro pode ter uma pequena indisposição, ele pode comer alguma bobagem e vomitar ou ter um pequeno episódio de diarreia. Mas você deve se preocupar se o seu cachorro for um filhote, porque os filhotes são extremamente sensíveis, eles também podem ter aquelas doenças típicas de filhotes, como a sinomose e a parvovirose, que são realmente muito perigosas. E também você deve se preocupar se o seu cachorro for muito velhinho ou se ele tiver uma doença crônica, como por exemplo uma insuficiência renal crônica ou diabetes. Uma outra situação em que você deve levar o seu cachorro imediatamente ao veterinário se ele começar a vomitar ou ter diarreia é se ele tiver sangue ou no vômito ou nas fezes. Isso também é sinal de emergência. Se o seu cachorro vomitar ou tiver diarreia mais do que 2 vezes no mesmo dia, ou então se esses sintomas persistirem por mais do que 24 horas, é muito importante você levar o seu cachorro logo ao veterinário. E por fim, independente de qualquer coisa, se o seu cachorro parecer que está muito fraco, muito debilitado quando ele está com vômito e diarreia, você deve levá-lo imediatamente ao veterinário. Os tremores e a salivação excessiva, o cachorro fica babando, muitas vezes é sinal de intoxicação e envenenamento, então corre para o veterinário. Todo sangramento merece atenção veterinária, só que não são todos os casos que vão chegar a pôr a vida do seu cachorro em risco. Às vezes você pode simplesmente fazer ali um curativo, aplicar os primeiros socorros e você vai conseguir conter aquele sangramento e o cachorro não vai ter maiores consequências. Agora, um sangramento que você não consiga controlar dentro de no máximo 10 minutos, você deve sim levar o seu cachorro imediatamente ao veterinário, porque esse sangramento pode ser um pouco mais grave do que parece. Outra questão importante é se o sangramento parecer espontâneo, ou seja, não vir diretamente de um ferimento, mas, por exemplo, do nariz, da boca, do ânus ou de qualquer parte do corpo do seu cachorro, e que não esteja necessariamente ferido, o cachorro simplesmente começa a sangrar espontaneamente. Isso pode ser sinal de um envenenamento, de uma intoxicação. Os ossos quebrados causam muita dor e, conforme o lugar, podem chegar inclusive a perfurar órgãos vitais.
Se a fratura for exposta, também existe o risco de infecção naquela ponta do osso que ficou para fora. E infecção de osso é sempre muito complicada, então tem que sempre tomar muito cuidado e tem sempre que levar o cachorro quanto antes possível no veterinário para evitar qualquer tipo de complicação. A demora na correção de uma fratura, ela pode fazer com que o osso acabe cicatrizando de uma forma errada. E ao cicatrizar errado, o cachorro pode ficar, por exemplo, com uma pata torta que não consegue pisar corretamente ou não consegue pisar mais. E às vezes ele chega até mesmo a ficar com dores crônicas. Todo cachorro que esteve envolvido num acidente de carro, tenha ele sido atropelado ou se ele estava dentro de um carro que bateu, ele deve ser levado ao veterinário porque esse tipo de acidente ele pode causar lesões internas. E essas lesões internas elas são geralmente muito importantes e ao mesmo tempo elas demoram para aparecer. Então se você for observar, num primeiro momento o cachorro parece que está bem e ele vai parecer que está bem às vezes até por um dia inteiro ou dois. E de repente as coisas começam a desandar. Então, quanto antes você detectar qualquer tipo de lesão interna, melhor. Então, se o cachorro sofreu um acidente, mesmo que ele esteja aparentemente bem, leve ao veterinário. Se o cachorro perdeu a consciência, com certeza alguma coisa não vai bem e ele precisa ser examinado. Em relação às convulsões, se o seu cachorro já for epilético, ele já tem esse diagnóstico, ele já está em tratamento e de repente ele teve um episódio de convulsão, você pode ligar para o seu veterinário e pedir as orientações dele, porque o seu veterinário já está ciente e o seu cachorro é epilético, mesmo medicado, pode eventualmente acontecer dele ter um episódio ou outro, mas ligue então para o seu veterinário. Agora, se o seu cachorro não é epilético ou se até o momento esse diagnóstico não foi feito, se o cachorro teve convulsões, leve imediatamente ao hospital veterinário. Se o cachorro mostrar que ele está sentindo muita dor, muito desconforto, ou se ele está extremamente ansioso, provavelmente ele realmente não está se sentindo bem e ele precisa ser atendido com urgência. Se você medir a temperatura do seu cachorro e ela estiver acima de 40 graus, então o seu cachorro ou ele está com uma febre muito alta, provavelmente causada por uma infecção, ou ele entrou em intermação, que é o superaquecimento. A intermação pode acontecer em situações de exercícios muito intensos ou em cachorros que vão passear em dias muito quentes, cachorros que ficaram presos dentro do carro e algumas outras situações que fazem com que o animal aqueça demais o corpo dele. Tanto a febre quanto a intermação são emergências, então se você perceber que o seu cachorro não está muito legal e você decidir medir a temperatura dele, se tiver acima de 40 graus, corre para o veterinário. Apesar de que essas situações todas que eu mencionei aqui, elas podem parecer muito assustadoras, eu sei que a gente não gosta nem de pensar que algum dia qualquer uma dessas coisas possa acontecer com o nosso cachorro, é muito importante que, se acontecer, você mantenha a calma e a tranquilidade maior possível, porque qualquer ansiedade sua vai passar para o seu cachorro, e se o cachorro ficar ansioso, com certeza vai ser pior para ele. Inclusive, se ele tiver com dificuldade para respirar, a ansiedade acaba dificultando ainda mais a respiração. Então, procure manter a calma, manter o seu cachorro calmo e, acima de tudo, tenha clareza de para onde você vai levar o seu cachorro. Então, antes que você se depare com uma situação desse tipo e que você vai... Às vezes tem gente que entra em pânico, tem gente que se assusta demais e daí não consegue, vamos dizer, pensar com racionalidade. Então, antes que isso tudo aconteça, e a gente espera que nunca aconteça, já tenha todos os contatos de pessoas importantes, pessoas que podem te ajudar numa situação dessa, já deixe tudo anotado no seu celular e também num papel que você vai ter junto com as coisas do seu cachorro. Então, tenha anotado, por exemplo, o telefone do seu veterinário, o telefone do hospital veterinário 24 horas mais perto que tiver da sua casa. Se não tiver um hospital veterinário 24 horas, então descubra na sua cidade se tem algum veterinário que se dispõe a atender fora de horário comercial e já tem o celular dele se precisar ligar. Tenha anotado também, se você tiver uma pet sitter ou um dog walker, tenha sempre o telefone deles à mão, porque ainda que eles nem sempre possam ir pessoalmente te ajudar, eles podem te ajudar a te orientar. Essas pessoas normalmente elas têm alguma experiência com emergências e elas conhecem hospitais veterinários, conhecem clínicas, então podem de repente te ajudar pelo menos a te dar uma orientação.
E tenha também contatos de amigos ou parentes, pessoas que você sabe que podem, numa situação dessas, te ajudar, por exemplo, a transportar o seu cachorro até uma clínica veterinária. Essa então foi a nossa dica de hoje e vejo você no próximo artigo e até mais!